E aí, bora gabaritar essa prova de química. Hoje a gente vai fazer aquela revisão sobre Dalton e os estados físicos da matéria. Vamos juntos descobrir todos os segredos para tirar uma nota incrível. Olha aí, prova de química tá batendo na porta, né? Dá até aquele frio na barriga, mas ó, relaxa, respira fundo. A gente tá aqui justamente para ajudar a deixar tudo fresquinho na memória pro dia do teste. Beleza, agora é foco total, hein? Em 5 minutinhos a gente vai passar por tudo que precisa para detonar nessa prova. Então larga o celular, fecha as outras abas, vamos que vamos. Certo, para a gente entender como a matéria funciona, a gente precisa começar pelo começo. Tipo, qual é o segredo por trás de tudo? Tem uma ideia super simples que quando a gente saca, nossa, tudo fica mais fácil. E a peça-chave de tudo isso é o átomo. Pensa nele como se fosse o Lego do universo, o tijolinho que constrói tudo. A ideia do Dalton foi genial. Ele disse que toda a matéria, tipo a água, a mesa, o ar, tudo é feito dessas partículas minúsculas. E elas têm massa. E olha que doido, estão sempre se mexendo. E olha que legal como Dalton imaginava esses átomos. Para ele, era tipo uma bolinha de bilhar, sabe? Pequena, maciça, que não dava para quebrar. E cada elemento químico tinha sua própria bolinha. A bolinha do oxigênio era diferente da bolinha do hidrogênio, cada um com seu Lego exclusivo. Ok, então, se tudo é feito do mesmo Lego, dos mesmos átomos, por que a água pode ser gelo, pode ser líquida e pode ser vapor? A resposta está na forma como esses Legos se organizam. É aí que entram os 3 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. A grande sacada é essa. A diferença está só na organização e na agitação das partículas. Exato, é tudo uma questão de organização e energia. Se liga só no esquema. No sólido, as partículas estão ali, ó, super organizadinhas, quase um exército. No líquido, a coisa já fica mais solta, uma baguncinha. E no gasoso? No gasoso é a festa, cada um por si. Quanto mais a gente aquece a matéria, menor a atração entre as partículas e maior a agitação. Vamos começar pelo sólido. É fácil, tem forma e volume definidos. Um cubo de gelo é um cubo de gelo, não importa se está no copo ou na mão. As partículas estão bem juntinhas, super organizadas. Mas, atenção, anota isso aí com marca-texto, porque os professores adoram essa pegadinha. Elas não estão paradas, elas ficam ali, ó, vibrando, tremendo no lugarzinho delas. Isso é muito importante. Essa imagem aqui mostra exatamente isso. Parece ou não parece um batalhão em formação? Cada partícula no seu lugar, bem certinho. É essa estrutura super rígida e organizada que dá a forma para o sólido. Agora, o estado líquido. Aqui a coisa já fica mais solta. O volume continua o mesmo, mas a forma muda. O líquido é tipo gente que se adapta, sabe? Ele pega a forma do recipiente em que está. As partículas ainda estão pertinho, mas agora elas conseguem escorregar umas pelas outras, como pessoas numa multidão se movendo. E o exemplo do leite é perfeito para não esquecer nunca mais. 1 litro de leite é 1 litro de leite, seja na caixa, num copo ou numa jarra. O volume é o mesmo. O que muda é a forma. Moleza, né? E por último, o estado gasoso. Aqui é o caos total, a anarquia. Tanto a forma quanto o volume são variáveis. O gás se espalha e ocupa todo o espaço que tiver. As partículas estão super longe umas das outras, se movendo para todo lado numa velocidade incrível. E ó, outra dica de ouro para a prova. Por causa desse espaço vazio todo entre elas, dá para comprimir um gás. Isso se chama alta compressibilidade. Essa imagem da seringa mata a charada. Olha só, antes de apertar, as partículas do gás estão lá, de boa, espalhadas. Quando a gente aperta o êmbolo, a gente não está esmagando as partículas, a gente está diminuindo o espaço vazio entre elas. É por isso que dá para comprimir um gás. Simples assim. Beleza? Vamos fazer um resumão rápido dos 3. Sólido. Partículas grudadinhas só vibrando. Líquido. Pertinho, mas deslizando. Gasoso. Super longe, movimento livre e doidão. Pronto. Fotografa essa tabela com a mente, que não tem erro. Ok, a gente já entendeu como é cada estado. Mas como a matéria muda de um estado para o outro? Como o gelo vira água? É isso que a gente vai ver agora, as transformações. E o segredo para tudo isso tem um nome: calor. É simples, ou a matéria ganha calor ou ela perde calor. Pensa assim, para ir do sólido para o líquido e depois para o gasoso, as partículas precisam ganhar energia, precisam ficar mais agitadas. Para fazer o caminho de volta do gasoso para o líquido e para o sólido, elas precisam perder energia, se acalmar.
Para ficar mais fácil de lembrar, vamos dividir em dois times. O time dos processos endotérmicos. Endo quer dizer para dentro, ou seja, são os que absorvem calor para acontecer. Tipo o gelo derretendo, que é a fusão, ou a água fervendo, a vaporização. Do outro lado, o time dos processos exotérmicos. Exo quer dizer para fora, eles liberam calor. Tipo a água virando gelo, que é a solidificação. Ou o vapor que embaça o espelho do banheiro, a condensação. Então, no fim das contas, tudo se resume à energia. Mais energia significa mais agitação das partículas. A ordem é bem lógica. Sólido tem pouca energia, líquido tem uma energia média e o gasoso, nossa, o gasoso está lotado de energia. E se liga, mais uma dica quente para a prova. O estado gasoso é o mais energético de todos. Guarda isso. Show de bola, estamos chegando no final. Agora é a hora daquela revisão relâmpago, focando naqueles pontos que os professores adoram cobrar na prova. Atenção máxima agora. Se liga nessas pegadinhas para não escorregar na prova. Primeira, líquido tem volume fixo, mas a forma muda, não confunda. Segunda, gás não tem nem forma e nem volume fixos. Terceira, a mais clássica de todas. No sólido as partículas vibram, elas não estão paradas. E a quarta, a compressão do gás só é possível por causa do espaço vazio entre as partículas. Anotou tudo? Para fechar com chave de ouro, um checklist mental rápido. Vamos lá? Sabe explicar o que é um modelo particulado? E o que é um átomo? Consegue diferenciar sólido, líquido e gasoso? Sabe o que significa fusão, vaporização, condensação e sublimação? E por que um gás é compressível? Se respondeu sim para tudo, parabéns, o conteúdo está dominado. Mas se a memória falhar e tiver que lembrar de uma única coisa para a prova, que seja isso aqui. 1. Tudo é feito de átomos. 2. Os estados físicos só dependem da organização e do movimento desses átomos. E 3. As mudanças de estado acontecem com ganho ou perda de calor. Pronto, esse é o resumo do resumo. E para terminar, vou deixar um desafio. Da próxima vez que vir um gelo derretendo ou a água fervendo, tenta explicar para si o que está acontecendo ali com as partículas. Quando a gente conecta a química com o nosso dia a dia, a gente nunca mais esquece. Agora é com você. Vai lá e arrebenta nessa prova. Boa sorte!